Bom, boa noite a todos, boa noite família que está aqui presente, boa noite Guarani Kaiowá, Terena, meus parentes de São Paulo, Guarani Mbuá, Guarani Andeva, também Guarani de outros países, com certeza está aqui presente também, um abraço. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Lúcia, na urbanização, meu nome indígena era Andacunhapotiroru, significa mulher, flor brilhante e carismática. Juntando meu nome artístico com urbanização, se torna Anarandá. Então, é o meu nome artístico. E já deixo aqui meus saludos para a gente de Chile, que está aqui presente. E, assim, eu estou muito feliz por esse convite, de verdade. É um dos que eu gosto de falar, né? Um tema, assim, que é, na verdade, sobre cultura, né? Cultura, empoderamento feminino. E atualmente eu venho trabalhando com a rima, que é em breve, né? Tô pensando em lançar aí pra galera sobre assédio, sobre um tema assim bem cabuloso, assim. Quando a galera ouve assim é bem polêmico. Então eu gosto de falar da realidade, né? Porque o rapper é realista, né? Assim, as pessoas que compõem a música falam da realidade, né? Quando é um cantor, uma cantora rapper. Então, o meu, a minha música dos próximos vai ser sobre assédio, né? E se vocês quiserem, depois eu posso dar uma introdução aí pra galera, mas isso se vocês quiserem, né, Tiago? Com certeza a gente vai querer, ué. E, bom, eu sou daqui de Mato Grosso do Sul, minha aldeia se chama Guapoú, fica no município de Amambai. Atualmente eu moro na cidade de Dourados, eu estou cursando o curso de gestão ambiental. Se Deus quiser, ano que vem já vou pegar o meu diploma. Então, agora eu estou trabalhando já o meu TCC e estou levando a minha vida, também trabalhando como digital influencer aqui, produzindo conteúdo para a internet, sobre cultura, sobre vários assuntos, e eu sei que muitas vezes quando vocês entram no Instagram de vocês, lá vou eu com meus vídeos, lá vou eu com minhas fotos. Então, atualmente eu venho trabalhando muito essa questão de visibilidade, né? De nós indígenas estar presente nas redes sociais, porque muitas pessoas veem a gente como invisível, né? Muita gente, quando vê o nosso conteúdo, por exemplo, na internet, fica só passando, tipo, nem curte, não fala nada, né? Então, quando você faz isso, lembra-se que aquele indígena passou por muitas coisas, passou por muita luta para estar ali se expondo, sabe? Expondo a aldeia, expondo ela se expondo em público, então passou por várias situações. Então, você que está me assistindo, dê mais atenção aos povos indígenas, aos digital influencers, aos cantores, aos artistas, dê mais espaço, porque nessa pandemia a gente não está podendo estar junto, não podemos estar em lugares públicos, em show, mas aqui a gente está presente nas redes sociais também. Então, eu agradeço muito pelo convite, porque circuito clandestino é isso, né? Une, e é um lugar onde a gente pode falar da gente que é indígena, falar da nossa cultura, do nosso trabalho, e isso é muito bom. Eu agradeço pela iniciativa de vocês, e eu já vi vários outros artistas também aqui que já foi entrevistado, que é muito bom. E nós temos o nosso entrevistador, que é muito bom entrevistador, o Tiago, né? Então, agradeço, Legal. Tiago, pelo convite, de verdade. E o Mano aqui também, a gente vai fazer um som bem louco, né? E eu tô feliz, gente, de verdade. Já mando aqui um beijo para minha mãe, que está assistindo da Aldeia Mambai também. Que Beijo, mãe, legal. obrigada por estar aqui. É Só isso, falar, gente. aproveitando o gancho, ó, eu deixei esse filtro aqui para acompanhar a sua maquiagem aí também, tá ligado? Como não tem, falei, ó, vou jogar esse aqui, fazer uma homenagem aí, uma singela homenagem. Isso. E Obrigada. sobre isso aí que, pegando esse gancho que você falou em relação às pessoas, qualquer artista, né, mano, urbano, indígena, seja influência, ou rapper, qualquer estilo musical,
às vezes você lança ali um conteúdo ali no Instagram, um vídeo, ou no Facebook, onde for, as pessoas passam, não curte e não comentam, ou não fala nada. Só que o que eu posso falar para você é não realmente nem se apegar a isso, sabe por quê? Porque as pessoas vai lá, ela assiste seu vídeo. Ela não curte, ela não comenta, mas tenha certeza disso, que ela assiste, entendeu? E a pessoa, ela não para de seguir você, ela não para de seguir você porque ela quer saber tudo que você está fazendo, entendeu? Mas ela não vai te dar aquela moral, ela não vai curtir, entendeu? Mas ela vai ficar ali, ó, ela sabe tudo que você faz, mas não curte nada que você posta. Infelizmente, tem o lado podre também, tem o negócio aí de tamo junto, é para poucos, né, mano? Vamos junto, não sei o que também, é para poucos de verdade, entendeu? Poucas pessoas vai lá, vai curtir seu trabalho, então, como 21 anos aí de caminhada, que eu posso falar para você é isso, a gente valorizar os poucos seguidores que a gente tem, tá ligado? Porque às vezes a gente reclama, pô, só tenho isso lá escrito no meu canal, tá ligado? Eu sei que é foda, a gente quer mais, tá ligado? Mas a gente tem que agradecer aqueles pessoal que tá lá, porque de alguma certa forma curte nosso trabalho. É isso. Sim, é isso aí. Da hora. Mas assim, é isso mesmo, gente. Só antes de a gente começar também aqui, avisar aqui pra galera compartilhar aqui. Eu tenho uma setinha aqui embaixo. Compartilha essa live aí com quem você queira que assista também. Compartilha aí, porque a nossa audiência tá muito boa também. A Narandá tá trazendo o público dela também, tá juntando com o nosso público aqui de seguidores também de São Paulo. E é isso aí. A gente vai se fortalecendo e vamos trocar uma ideia aqui, vamos levantar vários assuntos legais, interessantes sobre música. Dá para falar um pouquinho também sobre a sua reta final aí na conclusão do curso de gestão ambiental também, né? E eu vi também que no seu perfil você atualizou lá também que você agora é embaixadora Em Casa Live? Sim, cara, eu fiquei muito feliz que teve uma época que eu estava bem não sei se vocês sabem, no início de março eu publiquei um vídeo que eu sofri o preconceito, né, racismo, assim, ao vivo, e isso mexeu muito comigo. Então, desde março, né, antes de eu lançar o vídeo clipe feminicídio, eu já estava assim, meio desanimada e tudo. Depois eu lancei o vídeo de feminicídio, a galera gostou bastante, a galera começou a chamar. Aí o preconceito e o racismo veio mais para cima de mim, eu tava naquela bem... Sabe quando você se sente muito para baixo, assim? Então, desde isso eu vinha ficando assim, eu vinha fazer live, mas assim, era tudo fingimento, tipo, eu sorria sempre e mostrava esse lado assim, só que no fundo, eu estava levando muitas facadas, né? E quando eu conheci, né, a Patrícia, que é uma das minhas seguidoras aqui, um beijo, Patrícia, ela me indicou a página, eu não conhecia, Em Casa Live, né? Ela me indicou, Narandá, assiste lá, tem vários artistas, e o Guilherme, que é o apresentador, ele apresenta, ele dá oportunidade. Aí um dia eu falei, eu vou entrar, né? Se ele quiser que eu entre, algum dia ele vai me chamar. Aí eu entrei na página dele, comecei a curtir e tudo mais. Daí ele viu o meu conteúdo, ele ficou super interessado de me entrevistar. Porque além de eu ser linda e maravilhosa, eu sou muito... Eu gosto de falar, né? E eu acho que ele se encantou mais. Eu passo essa energia tão boa, eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza, né? Então, ele me chamou para entrar, né? Aí eu comecei a cantar, falar do meu trabalho. E no meio da entrevista, assim ao vivo, ele me convidou, né? Eu fiquei chocada, eu falei, nossa, sabe? Foi uma surpresa para mim. É a mesma coisa que aconteceu comigo com a Rede de São Paulo, que o primeiro que me deu o presente, né, o patrocínio, foi Mina Moleque, que também fizeram assim, tipo, ao vivo, prepararam tudo assim, surpresa ao vivo, e eu não sabia, né? Foi tudo ao vivo. E isso para mim só me fortalece, porque eu que sofri muito preconceito como mulher Guarani Kaiowá, e eu fui uma menina muito calada no passado. Eu não falava, eu chorava, Nossa, se vocês verem o meu passado e comparar no dia de hoje, eu sou uma outra pessoa. Então, o rap, ela transforma a gente. O rap, ela traz uma transformação. E para você se inspirar, para você fazer uma música, você tem que sentir tudo isso, né? Para depois você canetar, né?
e para passar essas mensagens para outras pessoas. Então, hoje em dia, eu penso que tudo que eu passei serve de experiência para mim, né? Para encorajar outras pessoas, por exemplo, as mulheres, encorajar as crianças. Quando eu vou na aldeia, as crianças vêm com o meu vídeo do TikTok e falam assim, ah, é você. Daí eu falo, sou eu. Aí fala, é você mesmo? É, sou eu, entendeu? Eu vi que os meus vídeos chegam até as comunidades também para as crianças vê também. Então, isso me alegra muito, porque eu estou ocupando o espaço onde há muito tempo, né, os indígenas já deveriam ter ocupado, né? Então, quando eu me tornei a embaixadora da Em Casa Live, eu fiquei muito feliz, eu fiquei chorando depois que eu desliguei, porque tudo isso que eu passei no passado, eu vi que serviu de experiência para mim. Isso que me alegra, por ser Anarandá. Muito bom, muito bom. Antes de passar a palavra aqui para o R2, eu queria só comentar também sobre o que você acabou de falar. Eu acho que é daí para frente, viu? Essas parcerias, esses convites, eles vão só crescendo, né? E isso é muito importante. O trabalho que você faz nas redes sociais é muito importante também para o seu povo, para os povos indígenas, como todos os outros povos, né? E também para os não indígenas, né? Para os não indígenas conhecerem um pouquinho mais dessa realidade, conhecer um pouquinho mais da sua cultura, né? De outras culturas, e saber que o Brasil tem essa imensidão de culturas, né? São mais de 300 povos, mais de 200 línguas faladas nesse território, não é somente o português. O português não é uma língua desse país, é uma língua que entrou com a colonização, né? A língua materna real é a língua indígena, que são várias, inclusive, né? Então é daí para frente, continua com esse trabalho maravilhoso que só tem a crescer. Eu tava acompanhando esses últimos trabalhos em parceria do Alok com alguns cantores e músicos indígenas, né? E aí vi parceria com o pessoal daqui de São Paulo, parceria com cantores também de Minas Gerais. Eu falei, caramba, se tivesse colocado uma enquete perguntando quem que você gostaria indígena que estivesse participando de um álbum comigo, eu, o Alok, no caso, né, dele. Cara, eu votaria muito em você, porque eu acho que assim, que você tem uma energia muito grande. Acho que você faria muito bem para esse projeto também, que eles estão construindo, né? Embora a gente ainda não sabe nada, mas a gente sabe que vem muita coisa boa. E esse tipo de parceria é muito bom, porque traz uma visibilidade muito grande, né? Ele tem essa visibilidade, eu acho que vai trazer bons resultados, né? Então, já que vocês se conhecem, estão até falando de trabalhar juntos aí, de parcerias, vou passar a palavra aí para o R2 lançar a primeira pergunta aí. Se quiser já trazer alguma coisa sobre música, alguma pergunta para nada. Pega leve aí, velho. Tá contigo aí. Pega leve aí, mano. Com essas perguntas. Tranquilo, pô. Gostaria também, já aproveitando, eu estava falando desse som dela, o feminicídio, né? Que eu me inscrevo. Ó, pessoal, eu sou inscrito no canal dela. Quem não for inscrito, vai lá, se inscreve no canal dela agora, certo? Não vai doer nada, não vai tirar nada do seu bolso. Corre lá, se inscreve no canal dela. E é o seguinte, esse clipe aí, esse som, eu acho que quando eu vi lá, você me enviou lá o link, eu entrei, né, e compartilhei, né, em alguns grupos de rap que eu tô. E teve, tipo assim, uma reação de uns mano, tal, que viu e falou, nossa, muito louco. Também compartilhei nos grupos também de Facebook também, teve uns comentários também, caramba, da hora, tá ligado? Então, assim, só de, assim, meu, de você, assim, claro, nunca te vi pessoalmente, mas até por aqui mesmo, só do seu jeito, assim, ó, da forma que você fala, você já traz muito amor, você tem muito amor pelo que você faz. Você tem muito amor pela cultura, pela arte, entendeu? Isso daí é inegável. Você já vê na hora o seu sorriso ali e tal, já cativa todo mundo, entendeu? Já destrói qualquer maldição, qualquer olho gordo sai pra lá, tá ligado? Tipo, essas ideias mesmo. É sensacional, mano. E assim, pô, uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta pra ela, vamos lá. Faz uma pergunta. Você ouve os rap dos anos 90 ainda? Você curte alguns rap dos anos 90, tal? Se você curte algum, assim, se tem algum que você curte, fala um nome aí pra nós aí. O que você gosta dos anos 90 ou não? Ou você curte mais os atuais de agora e tal? Ah, massa. Essa foi uma das perguntas também em outras lives, né?
Muitas pessoas acham que eu tenho 19, 20 anos, daí eu falo assim, obrigada, gente. Outro até acha que eu tenho 18 anos, daí eu falo, obrigada, gente. Aí quando eu vou falar sobre minha cultura, sobre espiritualidade, fala, Anarandá, você é muito novinha, como assim? Então, bom, respondendo essa pergunta, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, na minha aldeia eu escutava os meus irmãos ouvia os Racionais, que falava assim, que cantava assim, Racionais do Banacena, realidade, atitude, a palavra. Então, eu escutava e, como eu era criança, adolescente, isso me dava medo, sabe? Porque falava de uma coisa muito real, assim, e me dava medo. Aí falava pro meu irmão assim, nossa, essa música me deu medo, é muita realidade. Eu parava, escutava, e ele percebia que eu gostava de rap. Daí o meu irmão falou assim para mim, eu queria ser cantor um dia, mas acho que eu não tenho esse talento. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, não sei se eu cantaria rap, mas se a espiritualidade falar que um dia, como mulher, eu lembro até hoje, quando você fez a pergunta, já veio isso na minha mente. Eu falei para ele, se um dia a espiritualidade falar para mim, Aranda, vai na frente, você vai ser um rapper, ou você? Eu falei para ele. Aí ele deu risada. Aí falou assim, você que agora tá tendo medo dessa música aí, você vai cantar rap? Tipo, meio desacreditando, sabe? Aí tá. Passou meus 15 anos, né? Eu comecei a ouvir. Bom, eu tô falando, não sei se é de anos 80, não sei se é. Porque eu estou falando de que eu gostei, o que eu vi primeiro, né? Que são do Racionais, né? Que chegou na aldeia e tudo mais. E aos meus 15 anos, meus 14 para 15 anos, eu escutei as músicas das meninas de Brasília. Não sei se vocês fragam Atitude Feminina. É um grupo de mulheres também. Pesado. É pesada. Então, a primeira música que eu ouvi foi Hoje meu amor veio me visitar e trouxe rosas para Acho que é minha Enterro do Neguinho, né? Um negócio assim, esse som, né? Uhum. Sim, Enterro do exatamente. Neguinho, E barato assim. quando eu ouvi isso, né? Eu já tinha mais ou menos 15 anos. E antes disso eu já cantava, né? Eu já cantava solo, eu participava de vários mini festivais. Só que daí a minha mãezinha ia comigo, só que a minha mãe não falava nada português. Então eu que ensinava ela, mãe, você tem que me acompanhar, porque eu sou de menor e você tem que me acompanhar. Então eu ensinava minha mãe a falar português, enquanto isso ela conversava, assinava uns papéis para participar só que era solo. Eu cantava, por exemplo, Marisa Monte, que é Deixa eu dizer que eu te amo, aquela música assim, mas solo, eu gostava de cantar, então naquela época a minha mãe sempre me acompanhava, só que daí eu não ouvia, né, a música das meninas. Aí quando eu comecei a escutar, falei, pô, mano, nossa, que música da hora. Aí eu falei assim, será que um dia eu vou ser igual elas, tipo, cantar da comunidade, sobre as mulheres? Porque quando eu já estava nessa idade, assim, de perceber as coisas, eu vi que nós indígenas, quando a gente mora na aldeia, quando a gente convive a realidade do nosso povo, muitas coisas faz a gente pensar, muitas coisas faz a gente refletir. Uma delas é quando você é de menor, quando você ouve uma pessoa brigando, da família ou vizinha, você vê, cara, as crianças sofrendo naquele momento, com essa situação toda. E você não tem voz quando você é de menor, você não pode denunciar, você não pode fazer nada. Então eu passei por isso que a música do feminicídio, ela é bem real, né? Porque tudo aquilo eu vi, de grito de madrugada, eu escutava os meus vizinhos brigando e a gente era criança, então a gente não podia fazer nada. A mina chegava lá todo com o rosto ensanguentado em casa, pedia ajuda. E a minha mãe, como a minha mãe ela criou a gente sozinho, né? Porque meu pai, ele se distanciou por bastante tempo da gente, né? Então, a minha mãe também tinha medo, porque era nosso vizinho, e todos nós éramos crianças, ele tinha medo de acontecer algo com a gente também, todo mundo estava com medo. Aí eu falei para a mãe assim, se a gente fazer algo, aí eu percebi que eu não tenho voz, eu sou de menor, não tenho voz, entendeu? Então, quando eu ouvi as músicas das meninas, eu lembrei disso, tudo isso veio na minha mente, sabe?
todos esse sofrimento, minhas amigas falavam, minhas amigas casavam cedo, era abandonado com filho, não estudava mais. Tudo isso eu passei, eu só fui servindo isso para mim de inspiração, para poder escrever, para poder falar. E só que eu não sabia como colocar essa música tipo para o público assim. Aí quando a música da Atitude eu ouvi, eu falei, agora que eu vou tentar o rap, mas quem que vai me chamar para entrar no grupo? Eu não conhecia nenhum grupo, cara. Eu era bem sozinha, assim, sonhando, assim. Para mim era um sonho distante, né? Até que um dia eu conheci pai do meu filho, né, que ele é rapper, e ele tinha um grupo que se chama Refletir MCs. Por isso que a Narandá é Refletir MCs. Aí ele me chamou para entrar no grupo dele. Na época ele é indígena Cadiuel com Guarani. Então ele já era rapper, ele tinha um grupo de batalha que eles participavam. Daí um dia eu falei assim, será que um dia eu vou participar? E tudo mais. Daí eu comecei a entrar no grupo dele, eu comecei a levar o grupo, né? A gente se inscrevia nos festivais, a gente participava das batalhas e tudo mais. Aí eu comecei a estar no grupo dele, né, representando as mulheres, o grupo, só que eu cantava mais na parte do refrão da música. E isso me incomodava um pouco, porque aí eu sentia a parte do machismo, sabe? A parte do machismo, porque muitos dos manos acham que a gente só serve para cantar o refrão, quando a gente é rapper, sabe? A gente não serve, por exemplo, para rimar, para chegar ali, para somar com a galera e tudo mais, mandar. Aí eu comecei a sempre falar, né? Que, eu não quero cantar essa parte do refrão, eu quero mandar minhas rimas também. Aí eles falavam assim, pô, mano, que letra pesada do feminicídio. Eu apresentei pra ele. Pô, mano, que letra pesada, velho. Isso aqui, as pessoas vão ouvir, vão se sentir muito incomodado. Aí eu falava assim, pô, mano, eu sou mina, eu sei o que passa na cabeça de outras pessoas. Se alguém quiser. Aí eles até zoaram comigo, tipo, brincando, assim. Falaram, Narandá, você não tem medo de alguém, por exemplo, você tá no palco e a pessoa que pratica o feminicídio ou bate na mulher te enquadrar ali na roda, e eu falo assim, pô, mano, se tiver que morrer, eu vou morrer no palco, vou morrer tentando levar essas mensagens. Aí sempre brinco com esse lado mais sério, assim, e até que eu falei, vou lançar, foda-se, se a galera não quiser ouvir, pelo menos vou morrer tentando, porque já basta as mulheres com o rosto ensanguentado na aldeia, já basta as mulheres sendo estrupadas e mortas na aldeia, sabe? Já basta as mulheres na aldeia sendo todos os dias, né, tratando com a base de soco e ninguém não fala nada, de não fazer denúncia, já basta as crianças, sabe, de 12, 13 anos sendo mortas, sabe, estrupada, morta. Então, eu comecei a lançar isso pra galera, cara, feminicídio. E é um tema muito, muito debatido agora mundialmente, né? E agora, na pandemia, o feminicídio tem aumentado cada dia mais. E isso que é o mais triste. E quando, nos dias atuais, quando acontece feminicídio, um monte de galera vai no meu direct para falar, para eu me manifestar, para poder falar o que eu tenho, quais são minhas opiniões e tudo mais. E eu fico só pensando e imaginando, né? E a música do feminicídio chegou em 4 cantos do país, do Brasil, que muitos relatos vêm para mim que, através dessas músicas, eu salvei algumas vidas de mulheres, e isso me alegra, porque eu queria isso no passado. Eu queria isso quando eu tinha 13 anos, eu ouvia minhas vizinhas sendo apanhado, até morta, né? E eu queria isso desde quando eu era 12, 13 anos, que nos dias atuais, quando as pessoas ouvem, denuncia antes que seja tarde demais, a galera ouve e fala, pô, mano, a Narandá tem razão na cima dela. Vamos lá denunciar esse monstro aí. Então a galera vai, depois eles mandam para mim no direct. É uma coisa real, uma coisa que acontece comigo. Então, quem tá aqui tá ouvindo quem é a Narandá, o que a Narandá é nos bastidores, quem que chama. Então, eu tenho salvado vidas através do feminicídio. E isso me emociona também, porque eu fico assim, às vezes eu quero chorar porque eu não pude salvar a vida no passado, só que no presente eu estou salvando de poucos, entendeu? E o mundo precisa, né? Precisa escutar, principalmente nós, mulheres, povos indígenas. Nós somos muito esquecidos pelo poder público, a gente, principalmente as crianças que têm 12, 13 anos têm sonho. A criança, os adolescentes, eles têm sonho de ser enfermeiro, médico, artista, atriz, ator, né? Então,
realmente nós somos a resistência, sabe? E e isso que me motiva a escrever cada dia mais, me inspira. E o que está me dando força também são as pessoas que são como vocês também, que me acolhem, que me chama para falar. E minha família também, que sempre está presente também, tudo que eu faço. No início foi difícil, até tudo isso que eu passei, preconceito, racismo, tudo isso que eu passei no passado, eles viram que isso mexeu muito comigo, que no dia de hoje isso só me fortalece. Se as pessoas falarem para mim algo assim, isso só me fortalece, só não deixo mais que isso entre em mim, na minha mente. Agora, hoje em dia eu falo que eu sou uma pessoa guerreira e batalhadora e vencedora. É nóis. Eu falo muito, né, gente? Sandro, você tem alguma pergunta aí? Quer soltar alguma pergunta? Ele foi tomar uma água ali e já volta. Sandro fugiu. Foi tomar uma água. Mas Ele foi comer um rango. Eu queria, só aproveitando essa parte que ela falou, o rap mesmo, o rap raiz é isso mesmo, o rap salva vidas, cara, tá ligado? A mensagem mesmo, tá ligado? Salvou vida de muita gente, tá ligado? Você vê que tipo, o que acontece aqui também acontece lá, tá ligado? Tipo, nas favelas, acontece nas aldeias também, parça, tá ligado? É a narrativa dela, tá ligado? A agressão contra a mulher, mesma coisa acontece na favela, tá ligado? E muita coisa que eu, assim, como eu peguei a parte dos anos 90 assim, eu peguei também o rap machismo, do rap machista também, tá ligado? Eu sou machista, tá ligado? Só que tô me reeducando, tá ligado? Você entendeu? Então, tipo, eu aprendi muita coisa, tá ligado? Não vou falar pra você que agora eu não sou machista, tá ligado? Que, pô, filho de nordestina ainda, vim lá de Pernambuco, rapaz. Mas só que é o seguinte, uma coisa boa que também eu ouvindo muito Dinadi, tá ligado? Me ensinou muito, tá ligado? Como, pô, mano, eu era ridículo fazer algumas coisas, tá ligado? Que hoje eu vendo assim, eu me pegando e falo, nossa, mano, como que eu era besta, né, mano? Ridículo, olha o que eu fazia, tá ligado? Já hoje, tipo, eu não tenho mais esse peso, já não, tá ligado? Graças a Deus, através das músicas também, do posicionamento também, de muitas rappers também que eu vi, de muita mulher também, eu aprendi, tá ligado? A gente vai aprendendo, tá ligado? Que você parar pra pensar, você fala, pô, mano, é o que eu fazia, tá ligado? Às vezes, a gente pratica o machismo até dentro da nossa própria casa, tá ligado? A gente pratica e pratica muito forte, tá ligado? Então, hoje eu tenho esse orgulho que eu posso chegar nos meus filhos, no meus filhos, né, no caso, se eu ver ele falando alguma coisa assim, eu já corrijo ele na hora, tá ligado? Eu já tenho, não, isso aí não, tá ligado? Desde Então, pequeno, né? então isso que você passa, você tá passando ali pros mais novos ali da aldeia, tá ligado? Que vão se conscientizar, talvez seja ali, sei lá, seja 10%, não sei, tá ligado? Mas já é pra caramba, tá ligado? Já vale pra caralho o que você fez. É tipo assim, é um trabalho de base, tá ligado? Que você tá fazendo ali, ó, resgatando vidas, tá ligado? Você tá passando pras mulheres e falar assim, ó, aqui não, mano, aqui você não vai encostar a mão, não, tá ligado? E é poucas, tá ligado? Então eu só tenho que falar parabéns mesmo, mano. E, mano, pode anotar aí, mano. Escreve o que eu tô falando, mano. A gente vai ouvir muito falar de você ainda, mano. É só o começo isso aqui. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, tá ligado? Não tem como, mano. Você vai voar. Você vai voar longe, longe, longe. E, mano, vai fazer muito sucesso ainda, tá ligado? E o sucesso que eu falo, mano, que você já conquistou é o respeito, tá ligado? Onde você chegar, você vai ser respeitado. Isso, mano, isso não tem preço. Isso é o sucesso mais foda. Nós não pode ganhar dinheiro com rap, nós não pode ganhar dinheiro fazendo live, nós não ganhamos dinheiro com o YouTube. Só que nós temos maior respeito, tá ligado? Entendeu? Esses caras aí que é artificial, que faz rap artificial aí, ó, eles não colam na aldeia, eles não colam na favela, tá ligado, mano? Entendeu? Aí, infelizmente, ainda tem um monte de fã, tá ligado? Que é da favela e paga pau, infelizmente, tá ligado? Mas fazer o quê? Mas só que ainda a gente somos um dos que sobrou, certo? A gente somos um dos que sobrou, tá ligado? Que veio lá daquele rap lá de mensagem e hoje a gente continua levando, tá ligado? É isso. É isso aí. Muito bom. Ó, uma coisa eu falo pra vocês, ó, eu posso até voar, mas eu levo vocês no meu coração.
Uou, aí, vai segurando. Olha só, fala, muito, muito Já era, pode carismático, encerrar a empático. live agora, não precisa falar mais nada. Encerrou da melhor forma. Quase encerrou, né? Porque a gente tem mais ainda para falar. Mas, Ana Naraná, sobre esse tema, sobre essa temática, você tem você tem projetos, você está escrevendo mais sobre esse mesmo tema? Você tem na mente aí, você está preparando alguma coisa mais nessa mesma temática, nessa mesma linha de questão sobre o feminicídio? Olha, atualmente, né, como eu já falei, o meu foco é empoderamento feminino, eu pesquiso muito sobre a vida das mulheres na aldeia, por exemplo. Por que que eu estou pesquisando muito? Porque eu vejo, às vezes, nós temos o grupo, o feminista também, né? Não sei se você sabe. E muitas vezes eles querem falar pela gente também, só que a gente muitas vezes ela não tem conhecimento, né? O que a gente passa, né? Nós, mulheres, passamos dentro da aldeia. Então, eu quero, né? Eu quero levar, catar as mensagens, né? Como eu sou indígena, eu tenho mais facilidade, né? De conversar com as mulheres, delas se expressarem comigo, falar sobre a vida. Eu consigo pegar aquele e jogar, né, para as pessoas que não entram na aldeia, que não sabem a nossa realidade. Então, o meu foco é cantar, trazer o sentimento, ódio, histórias reais das mulheres e principalmente das crianças. Porque eu fui uma criança muito sofrida, como eu já falei para vocês, eu presenciei várias violências, vários dos nossos direitos, assim, que foi violado desde criança até hoje. Então, as crianças têm uma história, né? As crianças têm uma história que eles contam, eles querem contar, eles querem falar, mas quem está ali de ouvidos abertos para eles? Ninguém, sabe? Os não indígenas vão assim, ficam um dia. Em um dia você não vai catar todas as informações das crianças. Gente, eu tô com meu filho aqui, sozinha em casa. Mãe solteira, vocês sabem. Gente, Fique em paz, pô, fique em paz. Coloca ele na live aí. Manda um salve aí, bota ele aí. Então, gente, o que acontece? Ai, eu até me perdi aqui. O filho é assim. Eu sou mãe solteira, eu tenho que cuidar aqui, olhar aqui, então é foda, velho. Então, gente, eu fico catando essas informações. Então, eu tenho uns rimas que são histórias reais das crianças. Se vocês quiserem, eu vou até mandar aqui para vocês que eu venho trabalhando, que é uma história real, né, de uma criança. Eu vou até ler para vocês um pouco, para quem está na live, né, que vai ouvir isso, né, que são 14 pessoas. É uma história real. Eu vou ler um pedacinho e depois eu vou mandar a rima só para vocês terem a ideia. Essa é uma história real de crianças, na qual eu sempre pesquiso, né. Um dia uma criança, entrevistei, essa criança tinha sonho, né, e ela, na verdade, ela não está mais presente entre a gente, mas eu pude escrever sobre ela, a história dela e a história de muitas crianças, né, através da rima. Então, ela diz assim: eu e minha irmã morava com a minha mãe e com meu pai. Meu pai bebia muito e batia na minha mãe. Eu via nos meus próprios olhos, empurrava ela na cama, dava soco e a gente fugia nas plantações. No meio das plantações. Tem horas que eu dormia no pé de manga, às vezes eu caía. Tipo, é uma história muito triste, cara, de uma criança que mora na aldeia. O meu pai ia bater de novo na minha mãe, e eu e minha irmã conseguimos escapar. Eu tenho o meu sonho um dia é ser uma advogada, só que eu sinto que eu não vou conseguir, porque meus pais não têm condições, e eu não tenho livros, eu não tenho carinho, eu não tenho acolhimento, o que eu podia ser, sabe? É uma história muito... Nossa, eu quero chorar, não posso chorar. Mas essa é o começo da história, né? Que sempre pesquiso, sabe? Para escrever. Então, a rima é o seguinte. Eu terminei ela semana passada e eu tô pegando ela, vou olhar a minha colinha, mas eu vou mandar aqui só um pedaço aí para vocês terem a base, como venho trabalhando. Essa pergunta que o Thiago fez,
é muito importante, porque aí vocês conhecem como que eu venho trabalhando, como que eu venho fazendo esses trabalhos, né? Como a minha voz nessas redes sociais é muito importante, porque eu trago as histórias reais e as pessoas, por isso, Narandá, refletir MC. Narandá, por que refletir MC? É para você refletir, para você pensar, para você interagir, para você saber, pelo menos, qual caminho você deve seguir para ajudar essa população indígena, a comunidade indígena do seu redor que você está. Então, a rima é o seguinte, vamos lá. Estão ouvindo o meu beat bem assim ou não? Ou tá alto? Tá bom, pra mim tá bom. Hoje eu acordei pensando no futuro. Sou adolescente, mas só sei que a vida é duro. Lembrei da minha vida como era na aldeia. Meu irmão e minha irmã brincando na areia. Tudo era divertido, mas só era uma miragem. Via o meu pai vivendo na malandragem. Ele era gente boa quando não bebia. Tanta coisa errada eu me lembro que eu via. Meu pai e minha mãe brigava de porrada. Era coisa de filme que só rola, só pancada. Era sempre desse jeito, me lembro muito bem. Se é coisa de família, isso eu não sei. O lado positivo que eu era criança, eu e meu irmão brincávamos na mata, assim observava a fauna e a floresta, os pássaros cantando no bosque em festa. Ei, ei, papai o que fez? Por que nos abandonou? Hoje eu vivo pela fé. Ei, papai, que pena, não pensa. Você é a mamãe na vida, é uma benção. Se você pensasse, seria um pouco diferente. Quem sabe no futuro você seria um crente. Com tanta violência que aconteceu, meu irmão partiu e foi morar com Deus. Você não imagina como eu me senti. Você é a mamãe, terminando era o fim. Mamãe começou a desandar pra poder curtir. Começou a me abandonar, me deixava com minha tia que também era menor. Ela me espancava, batia sem dó. Nasceu outra irmã, eu peguei uma responsa. Eu só tinha 8 anos, não era uma moça. Hoje eu sei que era sofrimento. Papai, hoje eu quero dizer que eu lamento. Essa é uma das rimas bem pesadas que eu escrevi, né? Sobre as histórias das crianças que moram na aldeia. Essa é a realidade de muitas. E as pessoas muitas vezes fingem que não vê, fingem que não escuta essas crianças. Hoje essas lembranças machuca e corrói. Com o peito amargurado, isso no peito que dói. Não me esqueço daquele pé de manga que eu dormia nela toda noite santa. Pra não ser espancado, fugia à noite, corria descalço no mato de short. Mas dou perdão para toda essa maldade. Peço o fim desses atos covarde. Falo pra você que quer ter uma família. Nunca abandone filho ou filha. Pensa um pouco, acorda, repita. Se não tem resposta, nunca insista que o sofrimento chega ao fim. Criança não é caca pra comer capim. Eu sei que a verdade, papai, te machuca. Agora relaxa, se poder, se reeduca. Se reeduca. Ei, é isso aí, mano. Muito bom, né, cara? Muito bom. Ai, ai. Tô até arrepiada cantando isso. Muito forte, né? Muito profundo, né? Mas trazendo mensagens aí que possam chegar também a tantas outras pessoas, né? Assim como foi também, está sendo, né? Na verdade, né? Porque não deixou de ser, vai continuar sempre sendo a música também feminicídio, né? Sim. Sandro, se você tiver aí e quiser fazer alguma pergunta, aproveita, viu? Salve, a gente já tá na reta final aqui já, e eu não consegui virar a câmera ainda, não aparece o negócio, desculpa, mas é melhor aqui tá aparecendo o Fly também. Uma última pergunta, a Narandá eu vim acompanhando e ela tá fazendo bastante lives com os parentes, povos originários da América Latina aqui, né? Eu queria que ela falasse um pouco dessa vivência aqui, com os irmãos da América Latina, do Chile, né, Argentina, vários lugares, com países da América do Sul, falasse um pouco desse intercâmbio que está rolando aí através das lives.
Nossa. Então, gente, muitas pessoas pensam que os Guarani e Kaiowás estão somente no Brasil, né? Estão localizados somente os Kaiowá, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul. Nós estamos presentes em vários lugares nos dias atuais. Nossa, gente, está dando muito eco. Tá dando um eco mesmo agora. Será que é fone? Eu abaixei o meu volume aqui. Abaixa o seu beleza. aí. Ah, tá. Deixa eu continuar, então. Gente, eu tô mandando aqui na rede de vocês, hein? Hoje eu tô meio mandona hoje. Brincadeira. Tem que mandar mesmo. Bom, continuando, né? Eu tive o contato com eles, né? Com as pessoas. Na verdade, eles pesquisaram através do hashtag, né? Língua materna. Através do hashtag eles procuraram digitar influência indígena. Através do hashtag eles procuraram língua materna. Algumas chegaram no meu conteúdo, até a minha página através do rap, através de língua materna, através de diversidades culturais, e algumas pessoas chegaram na minha página através da dublagem que eu faço na internet, que eu gosto de fazer dublagem, e algumas chegaram através da dança. Às vezes eu danço feio, assim, eu não sou boa de dançar, mas às vezes eu brinco de dançar e as pessoas veem e começam a seguir. E até de outros países sempre estão ligados também nas redes sociais, e do nada, às vezes, eles falam que eu apareço no foio dele, né? Fico passando, assim, desfilando, dando oizinho. Então, eles acabam que não resistindo e seguindo, né? Aí as pessoas, quando chegam, eles me procuram no direct para falar quem sou. Aí no início, para dialogar com eles, né, foi um pouco difícil, porque eu não dominava, ainda não domino o espanhol, estou aprendendo ainda. E eu usava muito o Google Tradutor, né? Assim, eu falei, pô, mano, a gente está em 2021, tem que dominar pelo menos espanhol, sabe? Aí eu comecei a estudar. E eu comecei a chamar eles, conversar com eles. São vários, né? Tem várias pessoas, assim, que já vinham conversando. Aí o que me ajudou foi a Em Casa Live, que a Em Casa Live que eles fazem essa troca, né? De diversidades culturais e de música também. E as pessoas foram entrando, e as pessoas de outros países, às vezes, nem conhecem, tipo, nossa cultura, não sabe nada, mas quando entrou já ficou muito informado, porque a minha página, ela realmente ajuda muita gente. Então, a minha experiência de estar falando, dialogando com eles, para mim, é uma força. É uma força, e também que eu estou ocupando um espaço, e eu estou até, assim, em outros países, sabe? A galera conhece. E teve algum que me marcam, assim, nos vídeos, nas fotos, assim, quando eu tô fazendo live, por exemplo, eles tiram print, mandam, eu tava aqui na live, eu sou de, por exemplo, Colômbia, Peru, Chile, Argentina. Então, isso me alegra, porque não é fácil isso acontecer com uma indígena, sabe? Tem indígena que tem, há vários anos aqui no Instagram, no YouTube, Facebook, e nunca as pessoas, tipo, olham, né? Eu acho que eu tenho açúcar, brincadeira. Mas assim, as pessoas veem, eu acho que essa energia que eu tô transmitindo, né? Então, isso vem muito do meu nome indígena, que era Andakunhapoturori, que meu nome significa mulher, flor brilhante, né? E comunicadora. Então, acho que essa comunicação veio da minha ancestralidade, né? De fazer essa conexão com eles, e eles sempre mandam mensagem, vai ter live hoje? Aí eu falo assim, tem horas que eu tô super cansada, e às vezes o horário é diferente, né? Às vezes é meia-noite, 1 hora, porque tem países que o horário é muito diferente daqui do Brasil. Aí eu falo, por mais que às vezes eu não quero abrir uma live, eu falo assim, sim, vai ter. Aí eles querem participar, então eu deixo uma oportunidade para eles conhecer também a nossa cultura, assim como eu, assim, através da minha rede, muitas pessoas conhecem, por exemplo, comida típica chileno, da Argentina, sabe? Aí eles falam um assunto muito importante, as pessoas que às vezes fazem muito intercâmbio, as pessoas que não são indígenas, que viajam muito, eles já têm essa dica. Então, eles já têm essa dica, e as pessoas que querem vir para o Brasil, né, que são chilenos, que são argentinos, eles já têm em mente
qual lugares que eles querem visitar. Por exemplo, muitos querem visitar a minha aldeia, porque tem, nos meus pequenos vídeos tem oca enorme, eles veem, então eles têm muita curiosidade de vir e conhecer. Com essa pandemia, eles falam que não dá porque a pandemia não ajuda, né? Mas eles falam muito que quer vir, né? Eles já têm uma referência, né? Da onde eles vão vir, fazer até documentário, fazer uma parte da cena do filme. Isso me alegra muito, sabe? E quando eu penso nisso de fazer troca de conhecimento assim com eles, eu lembro das crianças indígenas. Imagina as crianças indígenas que tá lá no fundo no fundo, muitas vezes tem a aldeia ao início, o meio e o fim, né? Sempre as pessoas que moram no final é mais um pouquinho esquecido como eu vim. Eu vim de um bairro que se chama Panduí, um bairro, um lugar bem distante de todos, né? E sempre chega esse vídeo, imagina essa criança vendo isso e se inspirando, sabe? Isso me dá muita força. É isso. A Narandá fazendo conexões de Pindorama pro restante de Abiyala, né? Muito bom. Restante das Américas, né? América do Sul, América do Norte. Que mais? Será que dá tempo para mais uma pergunta e uma resposta rapidinha aí, R2, se você quiser mandar mais uma aí? Tá contigo. Bom, Aproveita. bom, não, só perguntar para ela qual o sonho dela mesmo assim, né, mano? Um sonho mesmo assim que ela já tá, talvez ela até já realizou e tal. Realizar com muito. Essa é para encerrar mesmo, hein? Gente, o meu maior sonho agora, nesse momento, é conhecer vocês. Aí sim, hein? Da hora, hein? Satisfação total. Da hora. Já era. Eu particularmente eu ganhei a noite, mano. Não sinto muito. Já era. Acabou. Eu não vou falar mais nada. Eu só vou colocar um coração aqui, ó, de novo na minha cara e deixar rolar aí. Ó, como esse filtro é muito feio, mano. Vamos ver outro aqui. Tá muito feio. Gente, falando sério agora, bom, eu falei sério, na verdade. Eu quero conhecer todo mundo, quero conhecer meus seguidores, até vocês. Bom, falando sério agora, o meu sonho é se algum dia, né, se algum dia alguém me patrocinar, ser meu produtor, produtora, e ter um pouquinho de dinheiro, assim, eu gostaria muito de construir uma escola de música na minha aldeia, né? Nessa escola de música atenderia a parte de educação ambiental, que é a minha área, né? Onde eu trabalharia na parte artesanato, algo mais sustentável, assim, agroecologia, tudo, né? E nessa escola também trabalhar na área musical, tipo dança, música. Então eu penso assim que eu fazendo isso, muitas crianças, muitos jovens sairiam da rotina, né? De muitas crianças sairiam, porque na aldeia também nós temos bastante violência, nós temos bastante bebida alcoólica, droga. Então, Narandá tá falando tudo. Não, eu tô falando a realidade, né? Então, como rapper, eu não posso esconder nada, né? Então, o meu sonho é que um dia, né, eu construa essa escola, que um dia vocês possam visitar, nem que vocês estejam com 75 anos, eu quero que vocês cheguem nessa minha futura escola, conhecer quando eu falo desse sonho, tipo, eu quero me emocionar, porque eu quero ver pessoas próximas chegando nessa escola, vendo como foi com muita luta, né, de eu conseguir esse sonho. Então, nessa mesma escola, trabalhar o lado questão cultural, diversidade, língua materna, que eu gosto também. Então, esse seria um sonho, assim, distante, sabe? Agora, nesse momento. Então, agora também eu tenho mais um sonho na minha vida, meu. Agora eu quero que o meu sonho é que o seu sonho se torne realidade. Tá bom? Obrigada. Ai, gente, obrigada, de verdade. Muito massa. Ó, a gente já tá chegando aqui já no finalzinho. Pode falar, desculpa te cortar. Você não vai ler os comentários? Às vezes os seguidores ficam bem chateados quando vocês não lêem. Alguma só. É Não, muito, né? Que a galera...
Eu ia até pedir pro Sandro fazer isso aqui, né? Porque ele tá mais nessa missão. Mas, ó, tem bastante comentários aqui do Felipe dizendo aqui, como rapper, não posso esconder nada. Eu acho que ele pegou aqui uma fala sua, né? Não posso esconder nada com a diética dos rappers. Ou é uma fala de outra, uma citação de outra pessoa. Tem muita gente aqui. Nossa, tem gente pra caramba aqui mandando mensagem. Posso dar uma lida? Tira print e depois me manda o... Por favor. Como é que é? Sim. A O rapaz Paula, que Paula tá Borges. É o Sandro. É o Sandro, né? Depois me manda o print, eu vou postar numas stories e responder eles, senão eles ficam tristes. Eu gosto de responder todo mundo. Eu amo todos eles. Até vocês. Teve bastante, mas assim, a gente agradece muito aqui os comentários, a galera aqui, a galera falando do seu trabalho, né? Falando também assim que é um trabalho muito bonito, né? Da letra também, a Paula falando aqui, pesada a letra que você cantou agora, que você está trabalhando, né? Nela. Sim. Que mais? Tem o Bruca também comentou que fez vários comentários muito legais aqui sobre trabalhos que vai ser feito lá no Rio Silveiras, né? Lá no Bertioga. Acho que é lá, né, São Sebastião? O que mais? Dá pra passar. E também avisar pra galera que a galera que tá vindo, né, nessa live pelo Quebrando Correntes, pelo Circuito Clandestino e também pelo Bufão Rock Bar e ainda não segue a Narandá. Galera, é facinho, ó. Só clicar aqui, ó. Nem vai sair da live, ó. Já segue e depois já vai pro YouTube dela ver o material, o conteúdo que ela produz, né? É muita coisa muito boa, assim, importante da gente conhecer também. Sim. Sim. Pedir pra galera fazer isso aí que você falou, Thiago. Sem sair da live, clicar em cima aqui no rodapé, onde tem o título aqui, Circuito Clandestino de Araguá agora em 2021, tem uma setinha para baixo, você clica ali e você segue o Quebrando Correntes, segue a Narandá, segue o Circuito Clandestino, todo mundo se segue o Fofão Rock Bar, para saber o que tá rolando, né? Porque estamos na 6ª etapa, chegamos à metade do Circuito Clandestino, e vamos até a 12ª etapa no dia 29 de agosto. Massa. Agora, a 7ª etapa é já na segunda-feira no Sarau Segunda Negra, né, Sandro? Isso, segunda-feira, Sarau Segunda Negra. Vamos falar com o Eduardo, né? O Caraí de Eguacá, Eduardo Caraí de Eguacá. Aqui das aldeias do Jaraguá, e o professor Eugênio da FAO, né? Faculdade de Arquitetura da USP. Que massa. Ô, Thiago, Thiago, pode falar, Naranda. Eu posso tirar foto com vocês para colocar no meu álbum, para futuramente eu lembrar com quem eu fiz live, vou fazer álbum aqui na minha parede? Sim. Será que dá para tirar os comentários rapidinho aqui e depois colocar de volta? Não sei fazer pra isso. Gente tirar um print. Isso. Eu não que sei eu tô aqui com 2 famosos aqui, com o mano aqui. Aqui, 2 famosos. Certo. Depois eu coloco de novo. Tá. Printado, registrado. Boa. Depois me manda. Eu vi um clique. O print do Thiago é em HD, né? Do celular e do notebook dele. Massa. Então é isso. Eu vi alguém aqui pedindo para cantar, hein? Será que dá tempo? Só uma rima rapidinha, assim, um refrão. Dá pra ser... não sei, vamos encerrar então com a música. Vocês que mandam, velho. Eu tô aqui pra... Vocês que estão aí no comando. Você tem fácil a Jatsu? Você gosta, né? Tá, vamos fazer então. Só avisando, Naranda, se por acaso a live, tipo, der uma contagem aqui que ela vai encerrar, eu levanto o braço assim e aí a gente encerra, tá? Caso não encerra não, Thiago, agora vai direto. É? Nossa, eu tô desatualizado. A próxima live vai ser com o Dinho e ele vai fazer pelo Quebrando Correntes. Quem pode cair aqui é o... Meu irmão pode cair se o Dinho entrar. Entendi. Beleza. Tá bom. Então a Naranda solta e a gente volta pra encerrar. Boa. Essa rima vai pro Thiago, né? O Thiago gosta dessa rima. Gente,
Obrigada, gente, por esse convite. Com vocês, o rap de Assu Tatá. Em breve sairá o clipe dela. Já vou avisando. Deixa eu tomar aqui. Já seu papel apareceu, iluminando meu céu, faz um sonho que brilhou, a minha mente clareou. Já seu papel apareceu, iluminando meu céu, mais um sonho que brilhou, a minha mente clareou. O dia já se foi, mais uma noite iluminou, a lua e o Jaci que na escuridão brilhou. Eu fico imaginando o que vai acontecer. Eu vejo muitos jovens que não vivem sem você. Encontra as barreiras, andando pelo caminho. Se não fosse o Jaci, pisaria no espinho. À noite, quando chega, tudo fica diferente. O brilho do Jaci que nos livra do acidente. É nóis, circuito clandestino. Agradeço pela oportunidade, pelo carinho, pela força, pela visibilidade. Agradeço também aos meus parentes indígenas. É nóis. Já se apareceu, iluminando meu céu, mais um sonho que brilhou, a minha mente clareou. Já se apareceu, iluminando meu céu, mais um sonho que brilhou, a minha mente clareou. Assim eu continuo pensando no meu futuro. Com o brilho do Jaci, eu me sinto mais seguro. Eu olho em minha volta, imagino alguém chegando. Será que é o Jaci? Vai trazer o meu amado. Assim meu pensamento está sempre viajando. A lua e o Jaci está sempre ao meu lado. Muito obrigada, Thiago. Meus seguidores também. Beijo. É nóis. Aê! É nóis. Muito bom, Narandá. Já vou, então, já passar a palavra para você fazer as considerações finais aí. Gente, para quem não me seguiu ainda, me segue. Vai no canal do YouTube, Anarandá Guarani Kaiowá. Lá tem vários conteúdos para vocês verem. Vai lá no meu TikTok também, dá umas vasculhadas lá, uns conteúdos massa. E vai lá no Kawaii também, eu tô com uma Narandá GK21. TikTok e tanto Kawaii. Aqui na rede Instagram, sempre eu tô postando também sobre cultura, língua materna. Dá uma olhada lá, dá uma comentada lá. Eu vou deixar aquele coraçãozinho para vocês e mandar minha energia para todos vocês que estão me assistindo. E também muito obrigado às pessoas, o pessoal que sempre me assiste, né, que está aqui presente, o Carlos, Patrícia. Bom, eu não sei agora, não tenho controle quem mais que está aqui, mas eu agradeço de coração pela presença de cada um de vocês e dizer que vocês moram no meu coração e aonde eu for, vou levar vocês junto comigo no meu pensamento e no meu coração. É isso. Legal, Sandro. Deixa um salve aí. Muito obrigado, Arandá. Está nessa sexta etapa aqui, ó, é a sexta edição do Circuito Clandestino. Para a gente é muito importante estar tendo esse diálogo, trocando uma ideia, conhecendo o seu trabalho, para fortalecer a gente aqui também nas nossas lutas diárias, né? Entre favelas e aldeias, mostrando que a luta é a mesma, né? É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço o Circuito Clandestino pela organização, tá? Nossa, essa organização tá muito massa. Obrigado, Thiago. Obrigado, Sandro, né? É Sandro? Isso.
Ah, Sandro, muito obrada. Eu não lembro do Sandro, é aquele cara que usa aquele cabelo assim. Eu não sei como é que. Isso. Ah, Lembra? sim, eu lembro de você. Vendo que você Eu tá não consigo. na minha mente, eu lembro, lembrei. Valeu. Valeu, Narandá. É que eu realmente eu tô tentando clicar 2 vezes na tela, fazendo de tudo, mas não vira a tela. Mas tá bom. Importante que rolou a live legal. Sim, A gente não conseguiu te caiu, ouvir né, bem. como da outra vez. É isso aí. A Narandá também agradeço, né, em nome dos nossos coletivos, Salve Quebrado, Ocupa Pinheirinho, né, todos juntos aqui, fortalecendo e criando o circuito clandestino. Obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Espero que a gente possa fazer outras vezes também, né, sempre que surgir a oportunidade. Muito obrigado novamente, fortaleceu muito. Para a galera também que seguiu a gente aqui até o final, que eu vi que tem a galera que está desde o início, obrigado também por ter ficado aqui com a gente, né? Conhecendo um pouco mais da Narandá, quem ainda não conhecia. E é isso, a gente vai encerrando aqui. A live fica salva no nosso perfil aqui do Circuito Clandestino. Se vocês quiserem depois no IGTV, dá para compartilhar lá para alguma pessoa que você queira que assista, conheça também o trabalho, o lindo trabalho da Narandá. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Circuito Clandestino volta na segunda-feira, às 20 horas, com a 7ª etapa do nosso evento. Valeu, Narandá, Sandro. Valeu, gente. Até Valeu, mais. tchau, Valeu. beijão.